glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Senhor. Te peço, meu Deus, esta noite, meu Deus, perdoa as minhas falhas, meus pecados, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus das maravilhas, Deus poderoso, Deus divino, Deus Espírito Santo, Deus poderoso, aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Jesus, glória a Deus, ó Jesus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus da glória, Deus das maravilhas, te apresento ao Senhor da glória, Deus poderoso, este culto, Senhor, este culto, meu Deus, este culto, meu Deus e meu Pai, eu te apresento ao Senhor da glória, Deus poderoso, meu Deus, e aleluia, perdoa as minhas falhas, nossos pecados, tem misericórdia. Glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 Jesus amado, Deus poderoso, te apresento este culto esta noite, meu Deus, vem quebrando todas as forças do inimigo, toda obra ao contrário, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, vem cortando tudo aquilo que o diabo tem colocado como empecilho contra essa igreja. Aleluia, Senhor, vem colocando por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu te apresento a minha família, os meus familiares, Senhor, a tua igreja. Oh, Jesus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus das maravilhas. Aleluia, 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 Senhor. Meu Deus, vem tocando naqueles, meu Deus, que não tem vindo mais, Senhor. Coloca desejo nos seus corações, Senhor, para vir a cultuar a Ti, meu Deus, nesse tabernáculo. Oh, Senhor, Senhor, oh, meu Deus, Senhor Pai. Aleluia, aleluia, Senhor. Meu Deus,
aleluia, aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia, meu Deus, aleluia, 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 Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus das maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 meu Deus. Deus das maravilhas, Deus eterno, Deus de poder. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Deus triuno, Deus trino, Deus poderoso. Te apresento, meu Deus, teus filhos, tua igreja. Te apresento a cada um, Senhor, que já pisaram aqui dentro deste tabernáculo. Meu Deus, abençoa aqueles, meu Deus, que estão fraquinhos, que não tem mais força para caminhar, Senhor. Abençoa, meu Deus, vai tocando. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Apresenta minha família, meus familiares. Eu apresento a Igreja Apostólica da Fé em Jesus, cada membro, cada irmão, cada visitante. Aleluia, cada congregado, Senhor. Te apresento a vida de cada um nesta noite. Aleluia, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus.
Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer oração de agradecimento. Glorioso Deus, eterno Pai, obrigado por esses minutos de oração, Senhor. Fala conosco neste culto maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A irmã Piedade está com a oportunidade para louvar ao Senhor Jesus com o zinário. Glória a Deus. 2 zinários da harpa e um do cantor cristão. Glória a Deus. Glória a Jesus, cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus com o louvor da harpa cristã de número 545. Perdão, Senhor. Botei o 547. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a princípio o 186. Pela fé que uma vez foi me dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar
dar a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus. Atos 45, nossa cristã.
Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos em louvor. Glória a cânticos e osana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Jesus, glória a Deus. Agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmão, vamos ficar de pé, ler a leitura oficial. Glória a Deus. Se encontra no livro de Atos, capítulo 16. Estamos hoje na terceira volta da campanha Libertação e Salvação. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18 e versículo 31. Glória a Deus. Cumprimento também os amados irmãos no Facebook, canal da igreja e no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje nesta terceira volta desta campanha. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18 e versículo 31. Diz assim, amados irmãos: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e lhe disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora ela saiu. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos.
Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eis esta leitura, meu Deus, oficial em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, podeis tomar seus assentos. E já quero saber quem tem uma benção, vem aqui agradecer aqui em nome de Jesus. A oportunidade está aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por Ele ter dado um livramento para o meu pai, que estava acontecendo um assalto. E que foram duas pessoas, né? Que estavam lá armadas. E quem passava lá estava sendo assaltado. E nisso meu pai estava atrás de um carro e o carro foi na frente dele. Só que os homens foram assaltar primeiro o carro que estava na frente do carro do meu pai. E ele viu e voltou direto para casa. Então, já quero agradecer a minha rica oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Quem tem mais uma benção para agradecer, vem até aqui em nome de Jesus. Glória a Jesus, amados irmãos. Cumprimento mais uma vez, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero agradecer a Deus por uma bênção que o Senhor proveu para alguém, né, conhecido da gente. Deus preparou ali uma situação para abençoar uma pessoa, irmãos. E enquanto estávamos preparando algo, falando com algumas pessoas, né, que chegou ao conhecimento, e ali na mesma hora Deus tocou no coração de uma pessoa e nos pediu um favor, né? E ali nós fomos fazer, né? Aí muito grato a Deus por aquele está acontecendo, né? E ali nós fomos entregar, né, uma bênção para uma pessoa. E quando chegamos lá, fomos muito bem recebidos e a pessoa estava de maneira assim bem agradecida. E quando nós estávamos voltando, a pessoa entrou em contato para agradecer aqueles que abençoaram, né, a vida dela. E no momento que nós estávamos falando, ela disse que ela estava no quarto orando. E na mesma hora, Deus respondeu a oração dela. Ela disse que não tinha ninguém escutando esta oração, mas Deus estava escutando e estava preparando. Ela disse: eu não sabia que Deus poderia me responder de maneira tão rápida. Ela estava no quarto orando. Quando ela terminou de orar, com pouco tempo, a bênção chegou na porta dela, irmãos. E eu me emocionei pela grandeza do nosso Deus. E como o nosso Deus é grande, irmãos. E o quanto Ele nos ensina sobre a oração, porque a oração ela tem poder. E eu fiquei muito grata quando essa pessoa falou. Eu estava há pouco tempo falando com Deus, trancada no meu quarto, falando com Deus sobre isso. E não esperava isso, e nem nós mesmos esperávamos. Foi algo assim da providência de Deus, irmãos. E eu agradeço a Deus por esta maravilhosa bênção na vida desta pessoa, que é nossa bênção também. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer a Deus, irmãos, principalmente por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu, e aos irmãos também. Pois sempre que eu acordo, que abro os meus olhos, a primeira coisa que eu agradeço é ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, mais uma chance. E a irmã Piedade falando isso, né, dessa moça que falou isso, que não imaginava que Deus ia responder algo tão rápido. E o Senhor tem botado em meu coração aquela palavra, desde ontem, essa semana, né, da viúva, que estava ali passando por uma dificuldade, irmãos, onde os credores queriam levar seus filhos para ser escravo, para pagar a dívida do seu esposo, que já tinha morrido. E ela não hesitou em ir ao homem de Deus, Eliseu,
contar o que estava acontecendo, e foi dessa mesma forma. Deus agiu na mesma hora, porque ela contou ao homem de Deus, o homem de Deus orou ao Senhor e Deus mandou providência no mesmo instante. Né? Pediu que ela arrumasse vasilhas, e ali Deus encheu todas as vasilhas de azeite que transbordaram, e se tivesse mais vasilhas ainda seriam enchidas, cheias. Então o Senhor, Ele é Deus de já. Deus é um Deus que Ele opera como Ele quer. Isso é na vida de qualquer um de nós. Louvado seja Deus, eu não sei o que você possa estar passando. Você não sabe o que eu passo. Você aí que está do outro lado aí na live. Mas Deus é um Deus de já. E mês passado e esse mês eu estava precisando de providência do Senhor. E, irmãos, eu estava precisando de quase R$ 1.500. Quase R$ 1.500. E em 4 dias o Senhor proveu para mim. Em 2 meses. Porque você sabe que a gente trabalha, gasta de um lado, gasta do outro, paga uma coisa, paga outra. Né? E ali... Eu vi mais uma vez o prover de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. Sou grata ao Senhor pelas curas divinas, irmãos, porque eu sei o que eu tenho passado e Deus chega e cura. Porque eu já fiz eu falo sempre com o Senhor, quando eu me converti, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, me cura de toda e qualquer enfermidade para que eu possa fazer a tua obra com saúde, com prazer, para que eu possa caminhar, andar. E o Senhor, irmãos, Ele tem feito isso na minha vida. São muitas curas divinas que o Senhor já me deu em revelação, que o Senhor já me deu eu vendo, eu sentindo, eu orando, fazendo campanha e o Senhor curando. Porque há dias, irmãos, eu estava com um caroço no pé do umbigo. E eu mostrava para meu esposo, eu não contava para ninguém, irmãos, porque não adianta você contar para ninguém. Para ninguém, conte somente para Jesus e no máximo o seu esposo. E se ele for incrédulo, nem conte para ele ou para ela também. E ali eu só falava para ele. E aquilo doía, aquele caroço no pé do umbigo doía. E tinha horas que ele estava bem alto, que eu sentia mesmo. E eu ali decretando a minha cura. Eu estou curada. Senhor, me cura. Sempre pedindo ao Senhor. E este caroço sumiu, irmão. Sumiu para a glória de Deus. Porque por mais que a gente tenha fé, a gente fica um pouco, o inimigo querendo apavorar, né? A gente vendo aquilo. Mas quando você começa a colocar a sua visão só no Senhor, e olha as maravilhas que Ele fez e que Ele faz, você sabe que você está seguro. E que Deus vai operar o milagre, vai operar a cura. Em nome de Jesus, amém? Então sou grata a Deus pelos livramentos aos meus filhos também. E a cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Sou grata por esta oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmão Tiago também. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os internautas, todos que estão nos assistindo aí através da live. Quero desde já ser grato a Deus por ter chegado em paz e segurança. Pelo Senhor ter nos concedido, né, o fôlego de vida, na verdade. Aleluia. Porque é só Ele que nos sustenta, né? E nos guarda e livra de todo mal. Aleluia, Jesus. Também quero agradecer a Deus por a vida desta pessoa, né? Dessa irmã que foi abençoada. E através da oração, né, ela orando a Deus, Deus mandou a bênção, a providência para ela. Pois nós só temos que agradecer a Deus. Porque só Deus sabe que cada um de nós passa, né? Deus, Ele conhece o meu endereço e o seu endereço. Verdade. Louvado Jesus. seja Deus. Quero agradecer a Deus também por ter chegado em paz e segurança, né, no trabalho, na ida e na volta. Como sempre, Ele tem guardado cada um de nós, não é verdade? Só temos que agradecer a Deus, não é verdade? Pela primeira volta, a segunda volta desta campanha e hoje a terceira volta da campanha, né? De salvação e libertação. Louvado seja Deus. Eu quero desde já agradecer a Ele que vai dar a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, amados irmãos. A nossa irmã Jailma também quer agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu poderia contar várias bênçãos na minha vida. Glória a Deus.
Mas hoje eu só vou falar, só vou agradecer pelo livramento que o Senhor tem dado à minha família. Após esse mês, um mês mal entrou e eu já perdi 3 pessoas na minha família, né? E eu tenho sofrido bastante. Ontem eu estava em desespero e eu falando com a minha irmã lá do Rio, eu chorava muito. E ela perguntava por que eu chorava. Aí eu falei para ela que eu não aguentava mais perder gente na minha família. E eu agradeço, né? Eu agradeço pelos meus filhos, agradeço pela vida de Elias, agradeço por tudo. Amém, Jesus. Aleluia. Pessoalmente também agradeço pela minha vinda, né? Aqui sempre estou caminhando. Glória a Né? Deus. Que assim, às vezes eu sinto vontade de não caminhar mais, mas Deus está no controle, né? Verdade. E eu estou caminhando em nome de Jesus. E eu já agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. É verdade, irmão. Muitas vezes, né? As tribulações da vida, mas Jesus, ele está no controle, né? Nossa irmã Priscila, quer agradecer? Aleluia. Glória a Deus. A nossa irmã Priscila também quer agradecer em nome de Jesus. Saúde, irmão, os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pelo livramento que Ele deu ao meu esposo, como meu filho citou aqui. Deus é bom, né? O tempo todo. Temos que sempre, todos os dias, agradecer e acordar já agradecendo. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, do meu filho e dos meus familiares. E como minha mãe citou as perdas que tivemos, creio que Deus consola todos os dias o coração daqueles que perderam, né? Mais próximos, né? Um deles foi minha tia, o tio das minhas sobrinhas e ontem a gente soube do meu primo. Mas creio que Deus colocou eles em um bom lugar e já agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos, né? Agradecendo a Deus sempre pelas maravilhas, né? Pelas bênçãos, pelas provas. Glória a Deus. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, que eu venci o mundo. Pois, amados irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por prova. Vem as bênçãos, vem as provas, mas Deus está no controle. Amém? Quero dar oportunidade à missionária também para fazer algo da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irei louvar o Senhor com o hino. E que o Espírito Santo de Deus possa falar ao meio ao teu coração através dos louvores esta noite, dos agradecimentos, dos milagres que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante.
Senhor. Glória a Jesus. Irei louvar o Senhor com mais um hino. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui. Pedes o que queres. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma pequena oração. Vamos apresentar os nossos familiares, irmãos. Aquele que está necessitando de oração, irmãos, porque nós somos necessitados de oração. Os nossos familiares que ainda não servem ao Senhor,
E aqueles que estão desviados, irmãos, também precisam de oração. Ore também por seus vizinhos. Vamos orar por esse conjunto, pelos jovens, por cada um, amém? Poderoso e eterno Deus, Santo Deus da glória. Pai eterno, Santo, Tu és fiel, Senhor, Tu és poderoso, meu Pai. E eu te peço neste momento de oração, junto com a Tua igreja, Pai. Ouve a nossa oração, o nosso clamor esta noite. Te apresentamos, Senhor, a nossa casa. Te apresentamos, Senhor, nossos irmãos, os nossos familiares, nossos filhos, meu Pai. Te peço, meu Deus querido, vai guardando os moradores do Manuel Dias, meu Pai. Vai guardando os jovens, meu Deus, vai livrando da morte. Vai repreendendo o seu espírito da morte sobre este conjunto. Pai, eu te apresento os meus vizinhos, meu Pai. Meu Deus, cada um, Senhor. Visita a saúde, meu Pai, de cada um deles. Visita, meu Pai querido, a vida sentimental. Visita os filhos, meu Pai, de cada um. Visita, Pai poderoso, Pai querido e amado, as crianças, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, opera seu milagre, Senhor, neste conjunto, meu Pai. Meu Deus, cada um que tem ouvido a tua palavra através, Senhor, dos cristãos, Senhor, que estão pregando a tua palavra neste conjunto. Meu Deus querido, que a salvação possa chegar a cada um, meu Deus, porque esta é a tua vontade, Senhor. O Senhor veio para salvar os perdidos. O Senhor veio, meu Pai, não para condenar, mas para salvar, meu Pai, eu te peço. Visita meu irmão Jefferson, meu irmão Vitor, Jaqueline Emanuele, Senhor. Te peço pela cooperadora Cristina, seu filho, meu Pai. Ó Senhor, nossa irmã Maria Cândida, o seu esposo, irmão Cícero, meu Deus, visita a saúde deles, meu Pai. Vai repreendendo toda a enfermidade, meu Deus. Vai dando a cura à tua serva, teu filho, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amados irmãos. Amados irmãos, vamos, glória a Deus, orar pelas ofertas. Chamo o cooperador Tiago para fazer a oração e passar com a salva. Enquanto isso, o levita Elias louva ao Senhor com o inário, ou da harpa cristã, ou do cantor cristão esta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, igreja. Glorioso Deus, eterno Pai, quero te apresentar, meu Pai, esta noite, o dizimista, os ofertantes da tua casa. Meu Deus, abre as portas de emprego, meu Pai, para aqueles que se encontram desempregados, desempregadas, Senhor. Eu creio, meu Deus, que tu é o Deus que abre porta onde não tem porta. Abra a janela do céu, meu Pai, abençoa, meu Pai, esta irmã, meu Pai. Eu te apresento, meu Pai, cada um esta noite. Vem abençoando, vem abrindo porta. Em nome do Senhor Jesus. Ouve a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Good.
Aleluia. Amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus esta noite. Livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Estamos hoje na terceira volta da campanha. Salvação, libertação, glória a Deus. Vamos ler aqui. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, então, perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Glorioso Deus, eterno Pai, fala conosco através da tua palavra, que é verdadeira e eficaz, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. E vamos meditar nesta palavra. Livro de Marcos, capítulo 2. Amados irmãos, a Bíblia, ela vai nos falar sobre Aleluia, Deus. um grande milagre através da fé. Um grande milagre através da fé. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o Evangelho verdadeiro, ele é perseguido. Do livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ver, amados irmãos, que os fariseus, os religiosos, eles perseguiam Jesus. Porque Jesus operava milagre. E eles não suportavam ver aquela doutrina, aqueles ensinamentos do Senhor Jesus. E bem sabemos, amados irmãos, que quando uma igreja ela anda nos caminhos do Senhor, ela também é perseguida. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que houve um grande discurso do Senhor Jesus, falando a respeito do Evangelho do Reino. Mas a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que as multidões que estavam com Jesus, eles vinham já de dias, porque eles estavam também ao redor, sentados para ouvir Jesus falar, pregar. E a Bíblia diz que Jesus opera também um grande milagre na multiplicação dos pães e dos peixinhos. Glória a Deus. Por essa
multiplicação encheu de muita gente vendo o grande milagre. Mas também quando Jesus estava falando deste grande milagre, ele ora ao Pai e o Pai multiplica os pães e os peixes. E a Bíblia vai dizer agora, meus irmãos, que as multidões que estavam ali ficam abismados. Aleluia! Pela multiplicação que o Senhor, aleluia, multiplicou através daquela comida. Ele diz: não é bom que dispersa eles e eles pereçam pelo meio do caminho do deserto. O que é que vós tem aí? Aí eles disseram: tem alguns peixinhos, pãozinhos. E a Bíblia diz que ele ora, põe para o alto e dá graça. E a Bíblia diz que Deus agora multiplica. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele começa a dar. Quer dizer, ele pega os seus obreiros, fala para cada um dos seus obreiros, vai passando e vai dando. A mulher, a homem, a criança. E a Bíblia diz que alimentou todos que estavam ali. Aleluia. E a Bíblia diz: por conta deste milagre, a multidão começou a percorrer atrás de Jesus, vendo os grandes milagres, os feitos de maravilha que Jesus tinha feito. Mas lá na frente, a Bíblia diz que Jesus, ele começa também a fazer um discurso. E a Bíblia diz também que aquele povo que estava com ele, aquele multidões que estavam com o Senhor e seus obreiros, seus apóstolos, os obreiros é os apóstolos, aleluia, e os que estavam ali. E a Bíblia diz que muitos começam agora a ir embora. Por quê? Porque o discurso já não era mais de milagre. Amém, igreja? O discurso o discurso agora é Jesus falando. E a Bíblia diz que muitos começaram a ir embora. Não suportaram o discurso do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Pedro e os demais apóstolos falam para Jesus: Senhor, a multidão está indo embora. Jesus olha para ele e diz: Pedro, o caminho que eles estão indo está aí, olha. Tu vai seguir eles? O que é que aprendemos com isto, amados irmãos? Que nem tudo que está cheio é Deus que está enchendo. Amém, igreja? Porque o evangelho do Senhor é um evangelho estreito, de porta estreita. Muitos não querem suportar a verdadeira palavra. A verdadeira palavra explicada. E a Bíblia diz que Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, para onde é que eu vou que só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro agora, pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, ele quis, vamos traduzir o que Pedro diz. Ele diz: Senhor, para onde é que eu vou? Aleluia! Para onde é que eu vou? Que só o Senhor tem palavra de salvação. Só o Senhor que pode levar a mim e os demais irmãos para os céus. Só o Senhor que tem, só o Senhor que é o caminho, é a escada que leva o homem ao céu, é a fonte que leva. Para onde é que eu vou? Eu não posso ir, porque se eu for, eu vou me perder, porque pelo caminho que eles estão indo, eles vão se perder. Amém, igreja? Era isso que Pedro, ele estava falando. Amém, igreja?
E a Bíblia diz que a multidão foi embora. E poucos ficaram. Aí Jesus diz: olha, todos esses que estão indo, eles estão indo, sabe por quê? Porque eles vieram, eles estavam comigo pelos milagres que eu estava fazendo, pelas multiplicações, as curas, as ressurreições. Muitos não estão comigo porque não creem que eu sou filho de Deus. Amém, igreja? Após quando nós trazemos para o capítulo 2 do livro de Marcos, nós vamos ver que também os fariseus não acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Amém, igreja? Após estamos vivendo nos tempos do velho, no tempo dos evangelhos também, onde o povo não quer mais uma renúncia para seguir ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias. Não quer mais renunciar, prefere muitas vezes, irmão, tá em alguns templos que agrada a si próprio, mas não quer agradar a Deus. Por isso que Jesus diz: porfiais por entrar pela porta estreita, bem estreita, a porta é estreita, porque larga o caminho que leva à perdição. Muitos já estão entrando por ela, disse o Senhor. E ele diz aqui no capítulo 2, ele diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Versículo 2: muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava anunciando, estava falando do reino. Foi o que eu falei ontem na casa da irmã Priscila. Um crente, como se reunir, temos que falar do reino dos céus, que vai nos trazer o quê? Alimento. Porque a Bíblia diz que ele estava falando do reino. Jesus, nós não vê na página da Bíblia Jesus brincando. A gente não vê na página da Bíblia os apóstolos brincando. Nós só vemos eles trabalhando no evangelho, no reino. Nós só vemos Jesus trabalhando no reino, irmãos. A igreja do céu ela tem que ser uma igreja séria. Ela tem que ser uma igreja que prega cristocêntrico, quer dizer, Cristo no meio. Cristo tem que ser a base das escrituras, tem que ser a base da igreja. Aleluia. Amém, igreja? Cristo é a base das escrituras, quer dizer, ele tem que ser a base da igreja. Aleluia. Amém? Após eles chegaram e disseram no capítulo 3, alguns homens foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. A Bíblia diz agora que 4 homens pegou aquele paralítico que estava, aleluia, numa cadeira de roda, ou num seio, em algum canto, ou numa cadeira normal, que talvez não existisse nem cadeira de roda. E a Bíblia diz que ali a irmã Priscila, missionária, havia 4 homens amigos verdadeiros daquele rapaz que estava aleijado. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia 4 homens de fé, 4 homens de fé, cheios de fé. E a Bíblia diz que eles eram amigos daquele rapaz. E a Bíblia diz que eles não queriam ver aquele homem sofrer. Esteja em canto, irmão, que fale de Jesus. Esteja em canto que fale de Jesus. Não esteja
fico ali na minha, eu fico calado. Porque aquele Anderson, eu falando para o irmão Fradiano, eu disse, aquele homem, aquele Anderson, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 25 anos atrás, não é mais este homem que está aqui. Aonde eu chegava, eu falava de bebida, eu falava do meu time de coração, eu falava disso, eu falava daquilo. Eu não sou mais aquele homem. Aleluia. Porque eu quero, a minha base é Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Após a pessoa tem que ver, aleluia, nós e ver o evangelho de Cristo em nós. Não vê aquele, olha, aquele Anderson que valia, olha. Rapaz, ele está na igreja, mas ele ainda pratica algumas coisas do mundo. Porque primeiro que vai te julgar são os de fora. Amém, igreja? E nós temos que ser espelho. Nós temos que ser referência para o mundo. Como aquele profeta Eliseu, ele era referência. A Bíblia diz que quando Eliseu ele passava, ele era referência para aquela viúva. Eis que eu vejo que ele é o verdadeiro homem de Deus. Quer dizer, a Bíblia diz que estes 4 homens, eles eram cristãos. Por que eles eram cristãos? Porque eles tinham fé e acreditou que aquele Jesus que estava ali era o Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados irmãos? Eles acreditaram que era o Cristo. A campanha é libertação e salvação. Eles acreditaram que aquele homem que estava ali pregando, que vinha de Cavarnaum, que estava ali em Cavarnaum, ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, aleluia, que o João Batista tinha pregado. Eu vos batizo com água, mas o que vai vir depois de mim, o que já era antes de mim, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? E com fogo, viu? Aleluia. Vocês tradicional aí, com fogo. Ele batizava com o Espírito Santo e com fogo também. Mas não é o fogo do inferno não, é o fogo do Espírito Santo. Glória. Amém? Porque João Batista, ele não tinha poder para isso. Qual é a autoridade e o poder que Jesus me dá? Para batizar nas águas. Mas para batizar com o Espírito Santo, é você e Deus. Batizar com o Espírito Santo é você e Deus buscando para ser batizado com o selo da promessa, o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, amados irmãos, que versículo 4: e não podendo aproximando-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondendo a em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o enfermo, o doente. A Bíblia diz agora que eles, olha irmão, eles vão, pegam escada, eles sobem em cima daquela casa, e agora eles acham um canto para colocar. Eu creio ali que talvez fosse com a corda, pegaram assim e vieram pendurado, eu não sei, mas de uma forma eles fizeram. Por quê? Porque eles tiveram fé. Eles tiveram fé, igreja. Eu quero falar esta noite para a igreja. Por mais que as dificuldades estejam estreitas, mas Jesus fala esta noite: tenha fé. Tenha fé como aqueles meus filhos que tiveram fé. A Bíblia diz que eles tiveram fé para que aquele paralítico viesse andar. Diga aí, a gente pega, irmão, vê os irmãos orando por água. Nos dias de hoje, muitos cristãos passam, irmão, não vão nem lá. Muitas vezes,
O cristão está expulsando o demônio. Tem crente que passa e olha assim, eu quero ver que ele vai expulsar aquele demônio, não é assim? Mas não vai ajudar. Não vai lá para a guerra. Mas fica torcendo. Eu quero ver. Esses 4 amigos, irmão, eles não hesitaram em nenhum momento, mas pegaram ele e levaram para ser curado. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele salva. Nos dias de hoje, como fez nos dias passados. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que no capítulo, no versículo 5 diz: e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz agora que Jesus viu fé neles. Viu a fé neles. Quer dizer, quando Jesus ele fala isso aqui, eu lembro daquele homem, daquele estrangeiro que Jesus ele disse: eu não vi tanta fé em Israel quando eu vi naquele estrangeiro. Muitas vezes, irmão, os próprios da casa, eles não têm fé. Os próprios irmãos em Cristo, eles não têm fé. Eles não estão em comunhão com Deus. E muitas vezes, por acontecer isso, a igreja, ela vai ficando doente. Mas a Bíblia diz que Deus, ele cura. A Bíblia diz que Deus cura. Ele faz. Aleluia. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que os injustos não prevalecerão nas congregações dos justos. Amém, igreja? Deus, ele toma conta da sua igreja. Deus toma conta da sua igreja. Aquele irmão que é para atrapalhar lá na frente, irmão, que não quer nada com Deus, Deus, ele cuida da igreja. Porque muitos que querem atrapalhar, irmão, sabe por quê? Porque a igreja é uma igreja séria. Prefere estar na igreja, irmão, que aceita tudo. Prefere estar na igreja, irmão. Infelizmente, irmão, que o mundo já faz parte. Os pecados das idolatrias. O altar, como eu estava falando para o irmão Flaviano ontem, o altar, ele é santo. Muitos irmãos não querem mais saber disso. Muitos líderes não querem mais saber disso. Ele não quer. Ele bota para o altar, bota para pregar de todo jeito. Mas um dia, irmão, vamos prestar conta com Deus. Tanto o líder como aqueles que sabem que estão errados e querem estar pregando. Sabe que está errado, querem estar fazendo a obra. Por isso que muitos, aleluia, não permanecem na igreja que ainda vive a essência do Evangelho, mas prefere estar na igreja, irmão, que não visa mais a palavra, mas visa os negócios, os entretenimento e as coisas que o mundo oferece. Mas um dia, irmão, Jesus ele vai voltar. E eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe. Que nós esteja preparado, porque a ira do anticristo já está sobre a terra. A ira do diabo, do anticristo, já está sobre a terra. Daqui uns dias, irmão, a igreja vai sumir. E ai daqueles que vai ficar na grande tribulação. Ai daqueles, irmão. Estão brincando com o Evangelho, estão brincando que Jesus não vai vir mais. Mas estes homens que estavam aqui, eles não estavam brincando, eles 4. Eles tinham uma fé levada ao Messias, ao Cristo que estava ali operando sinais, prodígios e maravilha. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, aqui no versículo 7, versículo 6, mas alguns dos escribas,
estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Os escribas falaram para o Messias: olha, por que tu está querendo perdoar pecado? Quem és tu? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles não acreditavam que aquele rapaz que estava aí, aquele profeta, era o Messias, o Filho de Deus. Aí eles no coração dele, pensamento, começaram a blasfemar. A Bíblia diz aqui que foi em pensamento. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo revela o que ele estava pensando a Jesus. Amém, igreja? Ninguém escapa de Jesus. Ninguém escapa do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz no versículo 8: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que ele assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Amém, igreja? O Espírito de Deus, Jesus, revelou. Amém, igreja? Revelou. Por que tu estás pensando isso em ti? Aí Jesus dá uma resposta. Aí a Bíblia diz no versículo 9, aonde eu li: qual é mais fácil dizer ao paralítico, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: então perdoado os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico. Ele respondendo lá aos escribas: não sabe tu que o Filho do Homem tem poder para perdoar? Quer dizer, Jesus estava falando que ele era o Filho de Deus. Por isso que ele na frente também veio a crucificação, porque Jesus disse que era o Filho de Deus. Jesus disse que ele era o Messias que estava para vir, o Cristo que estava para vir, o Messias que estava para vir, o Cordeiro que estava para vir, aonde João Batista ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo. Pois a igreja de hoje muitas igrejas de hoje estão vivendo assim, como os escribas. Glória a Deus. É assim, está vivendo assim ou não está a igreja? Estão vivendo assim. Se vê uma pessoa usada, aí começa logo no cantinho aí: será que é Deus? Pelos frutos. Olha os frutos daquele homem, olha o fruto da mulher. É bem fácil. Hoje a pessoa ser enganada no YouTube. É bem fácil, irmão, ser enganado no YouTube hoje. Mas para quem tem o Espírito Santo e para quem já viu, eu e a minha esposa, como já vimos Davi Miranda, Joel Miranda, aleluia, José Borges, aleluia, glória a Deus, José Pedro, os presbíteros da Deus é Amor, homens usados. Esses camaradas não me enganam de hoje. Não me engana. Como já vimos Jojo Olei, que esses irmãos há 100 anos atrás, esses camaradas que ficam dizendo: Deus está mostrando aqui o número do CPF. Pelo amor de Deus, irmão, isso não é revelação. O Espírito Santo, ele não faz isso. A revelação não é para estar brincando. Isto é adivinhação. É o espírito do erro que estava falando na boca dos profetas, como diz o pastor Johnny Mange no livro de Amós, sobre o espírito dos falsos profetas que estão falando na boca desses irmãos.
de hoje. Amém, igreja? Eu decido um homem de Deus, irmão, e uma mulher de Deus só em ver. Eu e minha esposa, a gente vê, só em nós ver a gente já sabe que é um homem de Deus ou que é uma mulher de Deus. Amém? Porque nós viemos de igreja, irmão, que ora, igreja de dons do Espírito Santo. Pois nós não somos enganados por esses irmãos, por esses políticos em cima dos altares. Amém? Jesus está voltando, igreja. E as igrejas pequenininhas que são humilhadas, os pastores que vivem ali na sã doutrina, as esposas que são humilhadas, eles vão subir. Eles vão subir, irmão, que estão pregando a verdadeira palavra. Muitas vezes não sabe nem ler, só sabe orar. Orar e Deus revelando. Mas muitos teólogos, porque Jesus ele fala sobre os doutores. Aí ele diz, versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridades para perdoar pecado. Disse ao paralítico, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só, eu vou falar não Jesus, mas o Cristo. Eu vou falar o Cristo. Como assim o Cristo? Eu vou falar como se os fariseus estivessem observando, olhando. Olha, esse rapaz aí, olha, este profeta aí disse que é o Messias. Aí como dá certo, ele vê o paralítico andando. Vocês entenderam, irmão? Amém, igreja? Como é que eles ficaram? Porque só quem tem poder de perdoar o pecado, fazer aleijado andar, é Deus. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Aí ele disse, está perdoado os teus pecados, levanta-te e anda. Isto é para a igreja que crê. Aleluia. Aleluia. Versículo 12 para encerrar. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Aleluia. Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluia! Este Jesus da Bíblia, este Jesus que eu estou pregando, ele é vivo. Ele ainda faz. Ele só quer achar alguém que creia cada dia mais. Os pequenininhos, o que Paulo disse, os pequenininhos, os servos do Deus Altíssimo, é comparado com a escória deste mundo. Jesus ainda opera. E eu creio, antes do Senhor voltar, ou antes de eu partir, eu creio em muitas maravilhas que Deus ainda vai fazer na apostólica. Eu creio que Deus me dê mais anos de vida para mim ver os milagres, sinais, prodígios que o Senhor está para fazer na apostólica, através da minha fé, da fé da minha esposa e da fé da IAFJ. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações, amados irmãos. Glória a Deus. Uma palavra para que nós nunca mais venhamos esquecer. A fé daqueles homens foram extraordinária. Quem eram aqueles homens? Quem eram aqueles 4 homens? Segundo os estudos teológicos, né, eles buscaram algumas evidências, mas a Bíblia ela não fala. Mas segundo os livros lá de Jerusalém, os livros, eles falam muitas coisas, porque a Bíblia ela teve muitas coisas que aconteceu, mas foi escrito só essas aqui para que nós venhamos crer, segundo fala o evangelista João no livro do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Você que ouviu aí na live, lembre que Jesus ele é o Cristo.
Ele tem poder para perdoar, para curar, para salvar. Amém? E você que vai ver também lá no canal do YouTube, glória a Deus. Um abraço para o nosso irmão Gabriel, que está sempre lá comentando no canal. Pai do Senhor Jesus para você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, você também, para a irmã Cristina. Manda a paz do Senhor Jesus para o presbítero João Maria, João Batista. Também aí no canal. Quando a senhora veio lá também, está sempre ali assistindo também, comentando. Que Deus abençoe a senhora e sua família grandemente. Amém? Pode ficar de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar. Que Deus é o Deus que faz. Vamos orar, agradecer a Deus. A oração da fé. A oração da fé perdoa o pecado. Quem tiver alguém enfermo será curado. Amém? Se tiver alguém enfermo será curado. Quem crê dá glória a Deus. Quem crê dá aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus, aleluia, eterno. Eu te apresento a tua igreja apostólica, meu Deus. Eu te apresento os teus servos que estão aqui esta noite, as tuas servas. Eu te apresento os internautas aí no Facebook, a todos, meu Deus, ali no canal, no YouTube, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Oh Jesus querido, eu te apresento a minha família, os meus familiares, a vida, meu Pai, daqueles que se encontram enfermos. Eu te apresento Maria Cândido, eu apresento ali, meu Pai, aquela situação que ela está passando. Meu Deus, vem curando, vem curando, vem curando, porque eu creio no Deus que cura, no Deus do milagre. Aleluia. Eu te apresento agora, aleluia, o conjunto do Manuel Dias. Eu te apresento o vigia do colégio, da escola, os estudantes, a diretoria, a todos do conjunto, a todos de Mangabeira, a todos, meu Pai, de Macaíba, do Rio Grande do Norte. Eu te apresento, meu Pai, aleluia, as autoridades. Eu apresento aqueles que estão, meu Pai, nos presídios. Meu Deus, vai salvando, vai salvando, vai salvando. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora aonde há, meu Pai, uma pedra no rim, aonde há uma enfermidade, um caroço, aonde há, meu Pai, uma infecção, aonde há, meu Deus, aleluia, enfermidade. Meu Deus, vai curando agora. Meu Deus, vai nos cobrindo com teu sangue. Não deixa, meu Pai, enfermidade vir sobre nós. Mas eu te peço agora, vai curando agora todo espírito de enfermidade, demônio da enfermidade, seja queimado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu te apresento os meus animaizinhos. Aleluia. Vai cobrindo, dando saúde, Senhor. E meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Pai, o Evita Elias. Aleluia, irmão Flaviana, a irmã Priscila. Aleluia, irmã Jair, o irmão Pedro, o irmão Tiago, a irmã Piedade, a minha esposa, os nossos 4 filhos, as nossas netas. Eu apresento agora, eu apresento toda a igreja apostólica, eu apresento os missionários evangelistas que estão nos países ganhando vida, ganhando alma, tirando da boca de Satanás. Eu te apresento, meu Pai, meu Deus, venha ouvindo a nossa oração. Vai cobrir esse conjunto agora, meu Pai. Vai tocando onde tiver uma pessoa enferma, seja curada no poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados irmãos. Curva as cabeças e receba a bênção do Deus triuno. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja diz: a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus, amados irmãos. Vocês aí da live,
do Facebook, também do canal da igreja no YouTube. Deus abençoe a todos quem se despedem. É seu amado irmão em Cristo, pastor Anderson Lima, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.